Shalom. Glória a Deus. Você está bem? Então vou perguntar de novo. Você está bem? Glória a Deus. Nós estamos na casa do nosso Pai. Tem lugar melhor para estar? Não tem. Shalom. Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui com muita alegria, com muito temor, muito tremor diante do Senhor, porque nós sabemos a responsabilidade que carregamos em estar aqui nesse altar, onde é pago tanto preço para que esse altar se mantenha santo. Então nós estamos aqui com temor e tremor. Amém? Estou aqui debaixo do envio da minha liderança, meu pai, apóstolo Carlos. Te amo, meu pai. Minha mãezona, pastora Simone, também te amo, mãe. Estou debaixo do envio do meu negão, meu sacerdote. Obrigada, meu amor. Ele não pôde vir hoje, está trabalhando, mas ligou para mim, orou por mim e disse: vá, Deus te abençoe. Amém? Abra a tua Bíblia em um versículo que você pouco lê, em um livro que você não conhece. Acho que é um dos mais conhecidos. Aleluia. Salmos 46. Salmos 46. Fique de pé só um pouco. Salmos 46. Eu acho que é uma palavra bastante conhecida. Tem algumas pessoas que deixam até a Bíblia aberta em casa, mas a Bíblia aberta somente sem você praticá-la não muda nada, viu? Então vamos lá, todos acharam? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita comigo o versículo 11. Diga assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Levante as suas mãos. Vamos adorar esse Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, meu Deus. Uma palavra tão forte que o Senhor direciona aos nossos corações nessa noite. Pai, eu quero me colocar aqui, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. Senhor, que o meu eu caia e que o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é carnal, Senhor, não tenha espaço, mas que o teu Espírito fale nessa noite, que o Senhor se manifeste da maneira que o Senhor quiser. Eu me coloco à tua total disposição. Te peço que os teus filhos aqui nessa noite também abram os ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, que o coração de cada um esteja aqui preparado
preparado, Senhor, para receber uma palavra da parte do Senhor. E que o Senhor venha se manifestar com sinais, com prodígios, da maneira que o Senhor quiser. Tu és bem-vindo em nosso meio, meu Pai, nós te agradecemos. Amém, amém. Aleluia, pode se assentar, dando glórias ao Senhor. Eu estou em casa, não estou? Então dê glória ao Senhor. Fique tímido não. Hoje é culto de fé. E Deus trouxe essa palavra hoje porque aqui só tem guerreiro, amém? Ih, Jesus, aqui só tem guerreiro, amém? Glória a Deus. Estamos no livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele tem algumas particularidades. Esse Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Coré. Nós já ouvimos falar aqui dos filhos de Coré, improváveis. Só que eu já começo aqui a palavra dizendo para você que se os filhos de Coré puderam escrever um salmo tão poderoso, não importa a sua origem. Eles eram descendentes de alguém rebelde, mas eles entenderam quem era Deus. Então não importa qual foi a sua origem, se existia um coração disposto, se existia um coração obediente, Deus pode usar. Amém? Então esse salmo ele foi escrito pelos descendentes de Coré. E o livro de Salmos, ele na verdade são cânticos, são louvores, são hinos que foram entoados a Deus. E é que até hoje nós nos valemos dessas palavras, desses hinos, desses cânticos. Algumas curiosidades. Existem 74 salmos que foram escritos por Davi. 12 salmos foram escritos por Asaf. 9 foram escritos pelos descendentes de Coré. 2 por Salomão. 1 por Moisés. 1 por Enã e Etã. E 51 salmos são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. O que importa é que está escrito. Deus ele pode usar até aqueles que estão no anonimato. Se existir um coração disposto, se existir alguém disponível para que Deus use, Deus pode usar. Existem pessoas disponíveis aqui? Você sabia que a tua vida pode virar um salmo diante do Senhor? Todas as vezes que o seu coração adorador se coloca diante da presença e você rende a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, quando você tributa a Ele toda a honra, você está escrevendo um salmo. E ele pode ser cantado, ele pode ser entoado em diversas áreas da sua vida, em diversas formas do seu dia a dia, com aquilo que você vive. Você pode se tornar um salmista nos tempos atuais. Talvez você diga assim: quem sou eu? Eu não tenho capacidade para escrever. Mas Deus é aquele que capacita aqueles que se dispõem. Amém? Deus usa quem Ele quer. Ele usou a mula de Balaão, não vai usar a minha, você? Existem vários tipos de salmos. Existem salmos que apenas engrandecem a Deus. Mas esse em particular é um salmo de guerra. É um salmo que evidencia um tempo em que quem escreveu não estava vivendo um tempo de bonança. Ele estava vivendo tempo de guerra. E tempo de guerra é um tempo que traz abalo emocional. Tempo de guerra é um tempo que mexe com as estruturas de quem está vivendo. Mas os descendentes de Coré, eles estavam diante de uma situação, alguns estudiosos dizem, que foi no momento em que Josafá estava para travar uma guerra. E aí aqueles filhos de Coré, tão confiantes no Deus a quem eles serviam, eles escreveram esse salmo. E a sua abertura, o início desse salmo diz assim: Deus é. Eu particularmente amo esse salmo. É um salmo que fala muito ao meu coração, porque ele fala da grandeza de um Deus que é. E quando você diz assim, ó, Deus é, são duas palavras apenas, mas tem um sentido e um significado tão grande, porque Deus é tudo que você precisa. Deus é, e quando a palavra diz Deus é uma afirmativa, é inquestionável, é um fato, e contra fato não há
argumento, Deus é. E começa dizendo que Deus é refúgio e Deus é fortaleza. E eu comecei a ler esse salmo e eu comecei a viajar na palavra. Quantas pessoas, quantos personagens bíblicos, e até mesmo eu ou você, poderíamos ter dito: Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Davi poderia ter dito isso. Tantas foram as guerras que ele enfrentou, tantas foram as situações. Quantas vezes Saul tentou matá-lo, ele poderia ter dito: Deus é. Ele poderia ter sido o escritor desse salmo. Noé, quando a arca se fechou e Deus selou e o dilúvio começou, Noé poderia ter dito: Deus é. Porque ele viu o livramento da sua casa, ele viu o livramento da sua família. Pedro poderia ter dito: Deus é. Porque depois de tanto ele caminhar com Jesus, depois de Jesus ter morrido e ter sido ressurreto pelo Pai, ele viu se completar na completude, a redundância. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo descer e encher toda a casa. Ele poderia ter dito: Deus é. O próprio rei Jeosafá poderia ter dito. Tantas situações. Talvez você, em um dia de grande tribulação, e quando você viu Deus agir a teu favor, você poderia ter dito: Deus é. Mas ficou registrado aqui na Bíblia como os filhos de Coré. Porque aqueles que são improváveis, aqueles que muitos não dão crédito, Deus usa, Deus levanta. Deus conhece o profundo do coração de cada um. E aqueles que muitas vezes não se enxergam como Deus, ali suscita como guerreiros. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: Deus quer suscitar você como guerreiro. Deus quer te levantar de uma forma que você nem imagina que poderia agir. Deus quer te levantar de uma forma que você nem imaginaria que poderia guerrear. Porque Ele é na sua vida. E o versículo 1 vai dizer que Deus é refúgio e Deus é fortaleza. Talvez você pense, é a mesma coisa. Refúgio e fortaleza não. Refúgio serve para quando você precisa se abrigar. Quando você precisa de abrigo, Deus é o teu refúgio. Quando você está sendo atingido por tantas tribulações, você só quer se esconder. Mas você não se esconde em qualquer lugar, você precisa se refugiar. Só que quando Deus diz que também é fortaleza, é quando você está sendo atacado. Quando os ataques do inimigo vêm sobre a tua vida, você não precisa de refúgio, você precisa de fortaleza. E só um Deus forte pode te fortalecer. Somente um Deus forte pode ser a fortaleza que você precisa. Pode ser o escudo que você precisa, a defesa que você precisa. Então Deus é refúgio para te abrigar e fortaleza para te defender. Você está abrigado, você está fortalecido. No dia mau você tem refúgio, mas no dia mau você também tem fortaleza, porque Deus é refúgio e fortaleza. Como eu já disse, esse é um salmo de guerra. Nós estamos num culto de fé. Culto de fé não é um culto para você vir se lamuriar. Não é um culto para você vir chorar e dizer: Senhor, mas tantos problemas. Não. O culto de fé é um dia que você vai tomar as armas espirituais e você vai aprender novas estratégias para guerrear. E hoje é um culto que Deus vai colocar nas suas mãos novas estratégias para guerrear. Porque aqui existem guerreiros, e nas mãos de guerreiros precisam ter armas poderosas. E somente um Deus poderoso pode colocar nas tuas mãos as armas que você precisa para vencer no dia da batalha. Somente um Deus poderoso, somente um Deus forte pode fortalecer o seu povo. E esse salmo tão maravilhoso, aplauda ao Senhor. Esse salmo tão maravilhoso, de um Deus que é tão atemporal, neste culto de fé, serve para dizer para mim e para você que todos os dias das nossas vidas, Deus é. Não importa o tamanho da guerra. Eu quero te perguntar, qual é o tamanho da sua fé? Não importa o tamanho da tua guerra. Eu quero te perguntar hoje, qual é o tamanho da tua fé?
A tua fé, ela é grande o suficiente para te levar até o final da guerra? Ou quando chega no meio da guerra você já esmoreceu? Então você não pode olhar para o tamanho da tua luta, você não pode olhar para o tamanho do teu desafio. Você tem que estar se munindo para aumentar a sua fé. Todos os dias, Senhor, renova a minha fé. Senhor, acrescenta em mim aquilo que falta. Todos os dias o Senhor quer derramar doses de fé na sua vida. Porque todos os dias o inimigo vai lutar. Ele vai guerrear contra a tua vida. Mas você é mais do que vencedor. Porque você tem um Deus que é. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te levanta. Ele é aquele que te habilita. Ele é aquele que advoga as tuas causas. Ele é tudo que você precisa. Deus é. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: se levante para guerrear, porque eu quero colocar nas tuas mãos as armas, as estratégias que te farão vencer. O teu papel e o meu papel é apenas confiar. Mantenha a sua Bíblia aberta no versículo 2. A palavra continua dizendo: portanto eu não temerei. O que é que tem te causado medo? Uma cara feia te causa medo? Saber que algumas pessoas no teu trabalho estão com o teu nome na boca, em rodinhas, te causa medo? Talvez uma iminência de demissão no teu emprego te causa medo? O que tem te causado medo? Quando nós estávamos em idade estudantil, eu não sei se alguém aqui já passou por aquela situação de alguém querer ameaçar e dizer assim: ó, vou te pegar lá fora. E aí você se enche daquele medo e fica, olha para o seu tamanho, olha para o tamanho de quem disse que vai te pegar. Aí você chega em casa e de repente tem um irmão mais velho, sabe, daquele naipe grandão. Ou então o teu pai, aí vai na escola com você. Aí você vai de mão dada, você já não se sente mais pequeno, já se sente o todo-poderoso, a toda-poderosa, porque eu estou com meu irmão mais velho, eu estou com meu pai. Quem vai me tocar? Ninguém vai me tocar. Deus está te perguntando: eu sou teu pai, do que é que você tem medo? Jesus é teu irmão, do que é que você tem medo? Não existe motivos para temer. E o Salmo diz: do que temerei? Portanto não temerei. Eu não temerei. Ainda que a terra se transtorne. Irmãos, você sabe o que é transtorno? Transtorno é caos. Transtorno é quando existia um equilíbrio e tudo está fora do lugar. Na hora do transtorno, na hora do caos, Deus diz assim: ó, não temas. Na hora do caos, você vai dizer: eu não temerei. Porque Deus dizer para você: filho, não tema, é fácil, Ele é Deus. Mas você como filho, você tem que se encher da fé que vem dele e dizer: eu não temerei. Eu tenho um Deus poderoso e Ele é comigo. Ele é o meu Deus. Ele é aquele que me defende. Mas Ele só defende aquele que é correto, viu? Não queira achar que você pode fazer qualquer coisa, andar de qualquer jeito e Deus vai te defender, não. Deus defende aqueles que cumprem propósitos e princípios, aqueles que andam retamente, aqueles que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas andam em fidelidade. Portanto, não tema, não tema. O versículo 3 diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Qual é o teu cenário de caos? Eu lembro que nós chegamos aqui em 2019, março de 2020. Qual era o cenário do Brasil e mundial? Caos, pandemia. Apenas um culto essa igreja teve, apenas um culto transmitido por live e sem membresia. Todos os demais cultos tinha membros aqui. Primeiro começou com os mais corajosos. Eram apenas 30 pessoas, as cadeiras espaçadas.
30 pessoas. Cada um no seu canto. Alguns vinham ainda com medo, com máscara, aquela coisa, mas estavam aqui. Daqui a pouco de 30 passou a ser 50 cadeiras. Daqui a pouco a igreja estava cheia, a igreja estava tomada. Era um cenário de caos. Mas no meio do cenário de caos, Deus levanta os fortes. No meio do cenário de caos, Deus levanta os guerreiros. No meio do cenário de caos, Deus levanta os destemidos. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem é você no cenário de caos? Você é o tímido? Você é o frouxo? Ou você é o corajoso? Porque não tem problema sentir medo. Não tem problema sentir medo. O problema é o medo te paralisar. Medo é normal, é inerente do ser humano. Mas você não pode deixar de agir segundo aquilo que Deus tem proposto no teu coração, ou segundo o direcionamento que Deus tem dado a você por conta do medo. Se Deus diz vai, você vai. Vai com medo mesmo, mas vai. Vai debaixo da ordem. Vai debaixo do direcionamento. E eu lembro que nós vínhamos cultuar terça, quinta, domingo. E às vezes passava uma viatura aqui, ficava todo mundo: ai Senhor, será que vão fechar as portas? E nós estamos aqui até hoje, de portas abertas. E foi o tempo que a igreja mais cresceu, porque no momento do caos, Deus levanta os seus guerreiros. No momento do caos, Deus escolhe aqueles que são os fortes e mostra os seus escolhidos. Aleluia. A nossa segurança está em Deus. Versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Esse é um salmo de guerra. Você não vai temer, você tem refúgio, você tem fortaleza. Mas você também tem um rio. Você tem refrigério. Você tem a água que sacia a tua sede. Você tem água que flui do trono de Deus. Água viva. E onde há vida, não há morte. No meio da guerra, o primeiro medo que vem é morrer. Você está na guerra e você diz assim: meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou ser atingido? E talvez você não esteja entendendo. Eu estou dando exemplos porque a guerra que nós travamos muitas vezes não é o campo de batalha, mas é um campo de batalha na nossa mente. E o inimigo está doido para matar você, começando aqui. Começando aqui. Os teus sentimentos, os teus pensamentos, eles direcionam se você vive ou se você morre. E Deus está dizendo para você: no meio da guerra eu tenho água de vida. No meio da guerra eu tenho vida para você. Não tenha medo, você não vai morrer. O teu espírito vai ser vivificado todos os dias. A minha palavra coloca vida dentro do teu ser. Eu sou a própria água viva. Aquele que bebe das minhas águas não vai voltar a ter sede, vai ter vida e vida eterna. Deus está chamando nessa noite os guerreiros, os fortes, para se saciarem nessas águas. E quando você estiver estremecido, quando o teu corpo começar a dar sinais de fraqueza, a água da vida vem e te dá um novo ânimo, te dá um novo fôlego. No meio do caos, no meio do terremoto, no meio das lutas, no meio da falta de estrutura, Deus vem e dá aquilo que você precisa. Ele traz a água que traz um refrigério para a tua vida. É o respiro que você precisa. No meio da guerra, você olha para um lado, você olha para o outro e você bebe água. Eu fico imaginando, às vezes a gente assiste aqueles filmes e aquele cenário de guerra, de truculência. Muitas vezes quem está ali guerreando não tem tempo para nada. E Deus está dizendo para você: no meio da tua guerra eu te dou tempo até para ter refrigério. No meio da tua guerra eu sou o refrigério que você precisa. Eu te dou aquele tempo para você respirar. Mas você não para, você respira, tem um refrigério e volta para a guerra. Porque guerreiro guerreia, guerreiro batalha,
Guerreiro se mune das armas e guerreiro luta. Guerreiro é destemido. Deus, ele tem chamado um povo para lutar. Não apenas as guerras individuais. Eu sei que cada um aqui trava as suas guerras individuais. Mas Deus também quer te levantar para guerrear as guerras do reino. Deus quer te levantar como um guerreiro que luta as causas do evangelho. E esses são dias em que Deus conta comigo e com você para lutar as guerras do reino, para lutar as guerras que o evangelho precisa que seja defendido. O verdadeiro evangelho, nós precisamos levantar a bandeira do verdadeiro evangelho. E somente aquele que é a água da vida vai colocar em nós tudo aquilo que nós precisamos para defender a causa do reino. João 7,38 fala dessas águas. Aquele que crê em mim, aquele que bebe dessas águas. Aleluia. Continue no versículo 5. Diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Você já assistiu filme de guerra? Aqueles filmes antigos, medievais? O inimigo, ele tem estratégias para acuar um povo. Ele faz um cerco na cidade e deixa aquele povo acuado ali no meio. E aí, dependendo da quantidade de dias que aquele povo ficar acuado, sitiado, vai começar a faltar água, vai começar a faltar provisão, o desespero vai aumentando, porque existem famílias ali, os pais vão começar a temer porque precisam alimentar os seus filhos, vão começar a temer porque o recurso alimentar vai começar a faltar e o corpo vai começar a ficar fraco. Só que existe uma chave muito poderosa nesse versículo. O inimigo, ele até pode tentar te sitiar. O inimigo até pode trazer a falta do recurso, a falta do mantimento, a falta daquilo que você estava acostumado a ter. Mas Deus está no meio da cidade junto com você. Então, se Deus está no meio, se Deus está junto com você, não há o que temer. O inimigo vai estar ao derredor, sitiando, querendo trazer pavor, querendo trazer medo, mas Deus está contigo. Deus está no meio da cidade. E se Deus está contigo, se Deus está no meio da cidade, o que é que vai te faltar? Nada. Não vai te faltar coragem para lutar. Não vai te faltar coragem para resistir. Por isso eu quero declarar nessa noite: não tema, o Senhor dos exércitos está contigo. Ainda que você esteja vivendo dias de guerra, o teu general de guerra está à tua frente. Ele está contigo, ele está no meio da cidade. E é Ele que provém tudo aquilo que você necessita. Ele provê. Deus provê. E quando você se sente sitiado, acuado, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que reagir. Você tem que usar as armas que você tem. Você tem que começar a declarar: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu ergo os meus olhos para o monte, de lá me virá o socorro. Quando você está no meio da guerra, você tem que começar a profetizar. Você vai usar as palavras que estão na palavra de Deus, porque a tua palavra, a palavra dos teus lábios, ela não tem força, ela não tem poder de ação. Mas quando você começa a profetizar: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, o Senhor dos exércitos está comigo, eu não temerei. O Senhor dos exércitos está comigo, eu não temerei. O inimigo, ele vai bater em retirada. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Você não é aquele que é acuado pelas estratégias do inimigo, você é aquele que reage. Você é aquele que, quando está sitiado em meio aos teus problemas, em meio às tuas guerras,
Sabe, o campo de batalha instaurado na tua mente, o aperto financeiro, eu não sei qual é a guerra que se instaura em você. Deus está contigo. E você tem armas espirituais para lutar. Os filhos de Coré, diante da guerra, eles suscitaram diante do Senhor um salmo e começaram a declarar: Deus é o nosso refúgio, Deus é a minha fortaleza, eu não temerei. Ainda que o cenário seja de caos, eu não temerei. Você precisa tomar posse daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você ficar fazendo carinha de medo, de tristeza, ó Senhor, e agora? O Senhor não está me vendo, não vai resolver o teu problema. É dia de jejuar, é dia de ficar de pé, é dia de erguer a espada, que é a palavra do Senhor. É dia de defender e blindar a mente. Lê a palavra e a palavra está guardada no coração. Deus está conosco. E é exatamente o que o versículo 7 vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é qualquer um que está ao teu lado, é o Senhor dos exércitos. Se Ele permitiu você passar uma guerra, Ele não deixa você passar a guerra sozinho. Você tem um exército. Não existe exército de uma pessoa só. E hoje é dia de você vir ao seu quartel para receber novas instruções, porque o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor que comanda esse exército, e você faz parte desse exército. Você não está no mundo, você foi arregimentado para ser povo escolhido do Senhor. E se o Senhor é o teu Deus, é Ele que te dá as estratégias, é Ele que te diz como é que você vai caminhar. Ele vai te dizer quando avançar, Ele vai te dizer quando parar, Ele vai dizer quando você tem que falar, quando você tem que calar. Deus vai dizer quando você tem que jejuar. Às vezes você fica tão ansioso e começa a comer. Tira essa ansiedade do teu coração e começa a jejuar. Ao invés de comer, se encher de comida, começa a jejuar. Começa a se alimentar da palavra, daquilo que vai fortalecer o teu espírito. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o teu general. Com um general desse, irmão, como vai ter medo? Como ter medo com um general desse? General vai à frente. Deus, Ele é o nosso general. O versículo 8 vai dizer para você contemplar. Venham, contemple as obras do Senhor, o que tem feito, as desolações que Ele tem feito na terra. Às vezes um irmão levanta e conta um testemunho, aí você olha para o irmão e faz assim: ô Senhor, aconteceu na vida do irmão, quando é que vai acontecer na minha vida? Ao invés de ficar com inveja do que Deus já fez na vida do irmão, ao invés de ficar se lamentando do que Deus está fazendo na vida do teu irmão, edifica a tua fé. Contemple, porque se Deus está fazendo na vida dele, você faz parte do mesmo exército. Daqui a pouco Deus vai fazer na tua vida também. Você tem que contemplar o que está acontecendo na vida do seu irmão e não se entristecer. Você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar, porque se tem um Deus que faz na vida dele, também vai fazer na sua. E quando a guerra vem e se instala, você tem que ser uma testemunha no meio das testemunhas que estão observando você. Você tem que dizer: ó, contemple tudo aquilo que Deus está fazendo. Ah, mas você não venceu ainda, mas eu vou vencer. Contemple tudo aquilo que Deus está fazendo, e se Ele está fazendo, Ele também vai realizar na minha vida. Você tem que ter palavras proféticas. Você tem que ter atitudes que vão edificar a tua fé, que vão fazer a tua fé crescer. Contemple, olhe para aquilo que vai te dar esperança. Não fica entrando pelas portas do passado, como foi ministrado aqui. Se tem uma porta que você não pode entrar, é a porta do passado.
E você fica olhando para o passado, para tudo aquilo que te afligiu. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você tem que olhar para aquilo que te traz e te gera esperança. Contemple tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Edifique a tua fé. Faça com que o teu coração pulse pelo reino, ainda que os teus olhos carnais não estejam contemplando tudo aquilo que você deseja. Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, Deus trabalha. É tempo de acalmar o coração. E é exatamente o que versículo 9 vai dizer. Porque Deus, Ele faz cessar a guerra. Ele nos dá calma em meio à guerra. Ele corta o laço. Ele corta o arco. Ele quebra a lança. Ele queima os carros. Você sabe o que é isso, irmão? Você está no meio da guerra e Deus, Ele está trabalhando a teu favor. Não está dizendo aqui que é você que está fazendo. Está dizendo que Deus está realizando a seu favor. Então acalma o teu coração. Se aquieta. Acalma o teu coração. Muitos vão olhar para você e vai dizer: como é possível? Ela está vivendo aquele processo todo e está calma. Como pode? Ele está vivendo dias terríveis e ele está calmo. É a paz que excede todo o entendimento que inunda o teu coração, mesmo em meio à guerra. Deus é quem faz. Ele corta todos os arcos. Ele quebra as lanças que atingiriam você de forma mortal. Deus está te blindando. Deus está te protegendo. Você está no campo de batalha e você não está vendo no mundo espiritual muitas vezes o que o inimigo está intentando, e Deus está blindando você. Deus está protegendo você. Deus está guardando você e te livrando da morte. Pode ser uma doença. Deus está te livrando. Deus está te guardando. Eu não sei qual é o nível da guerra, mas Deus guarda, Deus livra e Deus blinda. Acalma o teu coração. Desespero não vai gerar nada. Desespero não traz vitória. Desespero não traz aquilo que pulsa o teu coração, a concretude. Não traz. Pelo contrário, apenas tira o teu foco daquilo que Deus já declarou que Ele vai realizar. E o versículo 10 diz: aquietai-vos. E muitos dizem assim: aquietai-vos. E quando Deus fala na palavra aquietai-vos, Deus não está falando apenas para você, que você tem que se acalmar no dia da guerra, não. Você tem que entender que Deus, Ele vai começar a agir com sinais, com prodígios e com maravilhas. E o teu inimigo vai ver os sinais, os prodígios e as maravilhas. E Deus vai estar dizendo: aquietai-vos até aqui. A tribulação na vida do meu filho veio até aqui. Agora, aquieta-te. O mar esteve revolto até aqui. Agora, mar, aquieta-te. Existe um tempo para todas as coisas. Não burle os processos, mas entenda, Deus está dizendo: aquiete o teu coração, tenha fé, se acalme. Eu estou colocando o termo. Aquele que põe limite no mar, Ele também põe limite nas tuas guerras. Apenas aquieta o teu coração, porque Deus vai dar a voz de comando aos teus inimigos, aos teus problemas, às tuas guerras. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Ele é o Deus que coloca os limites. Ele é o Deus que coloca limites. Talvez você tenha entrado aqui hoje num nível tão grande de guerra, e você disse: Senhor, eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Esse não é o fim. Deus é o Deus que Ele está com você do início até o final. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado, quando chegar no meio e a tempestade se levantar, Ele ainda está com você. Ele não te abandonou. Aquieta-te. Se acalma. Quando Deus diz assim: se aquiete, é para você manter o prumo, sabe? Porque as lutas querem te desestabilizar,
Quer fazer com que você não tenha um senso crítico para analisar as situações. Deus está dizendo: se acalme, se aquiete. Eu estou no controle. Deus, Ele continua no trono e Ele não saiu de lá. Ele está vendo tudo. Ele vê todas as coisas. Ele continua no trono, Ele não saiu de lá. E o versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A diferença que existe nas nossas vidas é essa. Todo mundo vai passar por luta. O justo e o ímpio. Aquele que serve e aquele que não serve. Mas a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve é justamente essa. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E existe algo tão poderoso nessa frase, nessas duas frases aqui. Quando Deus diz assim, o Senhor dos, quando o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, ele está reafirmando a sua fé. Ele está dizendo: eu não vou temer, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Mas quando ele diz assim, ó, que o Deus de Jacó, aí é uma chave poderosa. Porque ele não diz assim, o Deus de Israel, como nação. Ele diz, o Deus de Jacó. O Deus daquele homem que é falho, que um dia foi mentiroso, que um dia foi usurpador, que um dia foi enganador, que um dia andou por caminhos errantes. Mas no momento em que ele decidiu que ele queria Deus, o mesmo Deus que foi na vida de Jacó, ele também é o nosso Deus. E esse é o Deus que está conosco. Esse é o Deus que nos defende. Esse é o Deus que nos habilita. O Senhor dos exércitos, o general de guerra, ele é Deus de Israel. E em breve Jesus vai vir nos céus, nos ares, e vai resgatar o seu Israel. Mas hoje Deus está falando para você: assim como eu fui o Deus de Jacó, eu também sou o seu Deus. Você tem me escolhido para ser o seu Deus? Porque não basta nós dizermos que Ele é Deus, isso é fato. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Mas você tem escolhido Ele para ser o teu Deus? Para ser o soberano na tua casa, na tua família? Ou na hora que o problema vem, você fica tão descontrolado que você esquece que tem um general de guerra? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Eu estava lendo essa palavra ontem e eu fui dormir. E eu tive um sonho. E nesse sonho, algumas pessoas daqui da igreja, juntamente com o apóstolo, nós éramos convocados a ir em um lugar. Esse lugar parecia uma fazenda muito grande. Você olhava assim, você perdia o campo da visão. E aí ali tivemos um dia de lazer. Quando foi chegando perto do final da tarde, um homem baixinho, fortinho, chamou o apóstolo e disse assim: eu tenho algo para entregar a vocês. Só que vocês vão precisar subir até lá. Um topozinho, não era um topo de uma montanha, mas era um lugar alto. E aí algumas pessoas começavam a subir. E subindo, ninguém esmorecia, ninguém reclamava, e subindo. Quando chegou no topo desse lugar, você olhava assim, não tinha nada. E aí algumas pessoas diziam assim: mas ele disse que ia entregar alguma coisa e não estou vendo nada. Aí tinha uma casa bem pequena, não era uma casa, era um cômodo bem pequeno. E aquele homem dizia assim: o que eu tenho para entregar a vocês está atrás daquela porta. Algumas pessoas diziam assim: mas ele disse que era uma coisa tão grande, está atrás daquela porta, daquele cômodo tão pequeno.
E quando ele falava assim, o que eu tenho para entregar a vocês está atrás daquela porta, meu irmão, parecia um cenário de filme. A gente olhava ao redor e eu via, sabe quando você está cercado pelos inimigos? Tinha de todo tipo, com arma, com tanque de guerra. Era uma guerra declarada. E eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia. Aí todo mundo caía de joelho e começava a orar. E começava a orar, e orava, e orava, e começava a clamar, e orava, e orava, e orava. E eu não lembro quanto tempo a gente passou orando. Mas todo mundo que subiu estava de joelho e orando, e prostrado, e orando, e clamando. De repente, aquele homem, ele tocava no ombro do apóstolo e dizia assim, olha a sua volta. Ai, irmãos. Ao redor daquele lugar, haviam águas. Não era pouca água, era muita água. Muita água. A água cercava aquele lugar. Era como se aquela fazenda virasse uma ilha, cercada de muita água. E aquele homem dizia assim, você está vendo tudo isso? E na água tinha assim, navios, como se viessem para nos resgatar. Os inimigos não estavam mais. Tinham navios, grandes, pequenos, de todos os tamanhos, como se tivessem vindo para nos resgatar. E aquele homem dizia assim, cadê os inimigos? Cadê os inimigos? E todo mundo ficava olhando assim perplexo e via que não tinha mais inimigo. Mas estava todo mundo curioso para entender o que é que tinha atrás daquela porta, que levantou tamanha ira de inimigos. E quando nós abrimos a porta, particularmente eu não enxerguei nada de grandioso. Apenas tinha uma luz. Mas uma luz que inundava todo o lugar. Era uma luz tão forte que ofuscava a nossa visão. E aquele homem dizia assim, o segredo para vocês terem portas abertas é a oração. E eu acordei toda arrepiada e dando glória, 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 glória. E depois comecei a falar em línguas. E eu disse, Senhor, o que é isso, meu Deus? O que é que o Senhor tem para entregar a nós de tão grandioso? Deus disse assim, eu tenho portas abertas. Mas não pense que as portas vão se abrir sem guerra. Vai ter guerra, vai ter luta. Mas para a luta eu levanto guerreiros. E são guerreiros que não lutam com as armas carnais. São guerreiros que lutam com as armas espirituais. E as armas espirituais que Deus quer derramar na nossa vida nesse tempo é joelho, é oração, é clamor, é jejum. Deus está forjando guerreiros. E é por isso que Deus nos deu essa palavra hoje, nessa noite. Porque Deus é o nosso general de guerra. Ele é quem vai à nossa frente. Ele é quem vai traçar todas as estratégias. Porque Ele sabe que no final da guerra tem portas abertas para que nós vivamos independente, como indivíduos, mas também temos portas abertas para viver como corpo, como igreja do Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, você está disposto a ser um guerreiro? Porque no exército do Senhor não pode ser qualquer um. No exército do Senhor só fica aquele que é habilitado. No exército do Deus vivo só fica aquele que avança mesmo tendo medo. No exército do Deus vivo só fica aquele que levanta a sua espada para guerrear, que não tem medo no dia mau. Tem guerreiro com espada aqui nessa noite. Se tem guerreiro com espada aqui nessa noite, eu quero que você se levante. Eu quero que você se levante nessa noite. Porque Deus está forjando guerreiros nesse tempo. Deus está guerreando. Deus está guerreando as nossas guerras. Mas Deus também está nos forjando para lutar as guerras dele. Existem guerreiros nessa noite, habilitados pelo Senhor para travar as guerras que Ele vai nos direcionar. Eu quero que você levante a tua espada na tua mão. Nós vamos ter um
tempo de oração. Guerreiro não se cansa. Guerreiro guerreia. Guerreiro luta. Guerreiro busca armas para habilitar na hora da guerra. Se você tem a espada, que é a palavra, a espada mais afiada, para destronar tudo aquilo que o inimigo quer trazer como afronta, para paralisar um povo corajoso, esse é o momento. Você já cansou de guerrear? Esse é um momento de oração, esse é um momento de clamor. Você pode se colocar de pé com a tua espada, ou você pode se prostrar de joelhos. É um momento de clamor, porque eu não sei quais são as portas que Deus tem para abrir para nós, mas eu sei que não há decreto que vai impedir que essas portas sejam abertas. Eu não sei quais são as portas que Deus vai abrir para a tua vida, mas eu quero declarar que também não vai haver decreto que impeça essa porta de ser aberta, porque não há decreto do inimigo. Porque quando Deus ele abre uma porta, ninguém pode fechar, mas quando Deus fecha a porta, também ninguém pode abrir. Esse é o momento que você como guerreiro vai se levantar. Esse é o momento que você como guerreiro vai declarar: oh, não há decreto, não há mal que me invalide, ou que me impeça de abrir as portas que o Senhor tem para minha vida. Oh, aleluia! Senhor, o teu povo está aqui neste lugar. Nós estamos na tua casa, meu Deus. Nós estamos sendo habilitados por ti. Nós estamos de prontidão para as tuas guerras. Nós batemos continência para o nosso general de guerra e declaramos que somos aqueles destemidos. Nós somos aqueles que vai romper o arraial dos filisteus. Nós somos aqueles que não tem medo de cara feia do inimigo, porque nós temos o leão de Judá. Oh, nós temos o general. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia! Não há decreto, não há mal, Senhor. Não há decreto, não há mal. Continue orando. Continue guerreando nas esferas espirituais. Continue guerreando nas esferas espirituais. Deus há de mover o sobrenatural. Deus há de mover o sobrenatural. Ora aqui comigo está chamando. Não há decreto, não há mal que possa me vencer, meu Senhor. Minha fé está em ti, movendo o sobrenatural. As cadeias caem, as estratégias do inimigo são falidas. Oh, aleluia! Declara, igreja: não há decreto, não há mal. Declare com força. Declare: esse é o teu hino de guerra. Esse é o teu brado de vitória. O hino de guerra está na tua boca. Deus colocou um cântico de vitória na tua boca. Oh, aleluia! O hino de decreto, o hino de vitória. Não há decreto que possa me vencer. Minha fé está em ti. Movendo o sobrenatural eu vou, Senhor. Debaixo da tua direção eu vou, Senhor. Oh, eu me apresento, Senhor. Eu me apresento, Senhor, como guerreiro nesse exército. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sei que podes fazer. Somente pela fé nele. Eu me mantenho de pé. Como posse na fé, sem decreto.
inimigo não pode parar o povo de Deus. O inimigo não pode paralisar as vitórias que Deus tem para as nossas vidas. As portas vão ser abertas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, porque hoje você sai daqui habilitado. Habilitado a guerrear nesse exército. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e você disse assim: que loucura é essa? Eu quero te convidar a fazer parte desse exército, para você entender como é que você consegue lutar, para você entender como é que você consegue vencer. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, esse é o momento. Porque o mesmo general de guerra, ele também é um Deus de amor. Ele é um Deus que é tudo o que você precisa. Existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Se você quer, esse é o momento. Se você deseja, esse é o momento. Aleluia, não tem? Aleluia. Então a palavra hoje foi para os guerreiros.